Louco do céu, começa agora mais um GorpaCast. Fala galera que se liga em mais um GorpaCast. Aqui é a editoria de tecnologia, eu sou o Leon Gomes. E eu sou Rafael Dias. Eu sou o Vinícius Liberato. Nossa, que apresentação, nossa, apresentação muito boa. O nosso ouvinte já tá muito animado. Ele fica animado quando ele ouve nossa apresentação. Os nossos dois ouvintes semanais. Então hoje, gente, qual que vai ser o assunto? O nosso assunto é privacidade na web. Ou a falta dela. Com certeza você que está nos ouvindo já se preocupou. Será que as pessoas estão vendo o que eu faço na internet? Será que tem pessoas sabendo do meu navegar, né? É. Será que o pessoal vê o que eu faço na guia anônima, né? É. Eu já tive essa dúvida. Você teve, Rafael? Sim, nossos passos são vigiados. A resposta curta, assim, provavelmente ninguém sabe. Mas qualquer um pode saber. Isso, entendeu? Bem explicado. Até porque não tem pessoal ou razão pra colocar um ser humano ficar vendo o que todo mundo faz na internet. É muita gente fazendo muita coisa na internet, né? Então, cara, o que tu faz no teu navegador, provavelmente ninguém sabe, né? Não precisa se preocupar com isso. A não ser que seja uma pessoa famosa, assim, daí você tem que se preocupar mais. Se tu for um terrorista, uma coisa assim, aí talvez alguém saiba. Mas assim, no Brasil é complicado, né? Porque teve esse caso recentemente de ataques a políticos, né? Através de perfil falso. E a galera não encontra os donos do perfil falso, né? No Brasil. O que é ridículo, é absurdo, entendeu? 2 pessoas vão lá numa lan house, cria perfil falso no Facebook, ataca a pessoa e ninguém encontra ela. Ainda é um tabu, né? Essa busca por encontrar alguém que tenha feito isso. E a questão que a legislação não ajuda também, né? Porque assim, o teu navegador de web sabe tudo que você faz. Entendeu? O teu provedor de internet, na verdade, né? Não o navegador, o provedor de internet, ele tem acesso a tudo que você faz na internet. Todos os sites que você entra e tudo que você faz lá. Ele tem acesso a tudo, mas ele não tem ninguém lá fuçando e uma pessoa vendo. Mas está registrado. Então, se não fosse pela lei evitar das pessoas serem fuçadas, né? Qualquer um poderia acessar a informação. Acontece que a legislação não permite que as pessoas vejam o histórico no provedor de internet, né? Que não é a mesma coisa do histórico do navegador. Apagar o histórico do navegador não muda nada, né? E também impede vai ficar salvo ainda no provedor de internet. Sim, só a única diferença é que o metido que mexer no teu navegador não vai saber, entendeu? Mas só isso. E também a legislação impede o teu provedor de internet de dar informação para outras pessoas e vender também, né? Tem essa questão do sigilo, mas eles mandam guardar por lei, por questão de segurança, para caso você seja suspeito de ter comprado bombas na Deep Web, entendeu? Aí o teu provedor pode saber. O Vinícius tocou no assunto importante agora, que é a questão da legislação, né? No Brasil, após um escândalo da Carol Dickman, não sei se vocês lembram, que vazou fotos dela... Nossa, faz um tempinho, mas eu lembro. Já existia o Marco Civil da Internet antes disso, mas ele sofreu alterações após esse caso. E a crítica que se faz hoje ao Marco Civil da Internet, que é o conjunto de leis que trata sobre isso, sobre a internet no Brasil e tal, uso da internet, dados. A crítica que se faz a ela é que ela trata muito sobre liberdade de expressão na internet, mas trata muito pouco de privacidade. Ou seja, você é livre para se expressar, mas você não... A sua privacidade pode ser invadida. Você pode... Na internet você pode falar... É o que as pessoas têm na cabeça. Que você pode falar o que for, pode lançar o que for na rede que você está se manifestando. Mais ou menos isso, né? O Marco Civil... Tu pode xingar a pessoa do que quiser, pode manifestar opinião excludente, seja racista, homofóbica, enfim. E vai se safar, porque na internet pode tudo, que não é o caso, né? E eu lembro que quando saiu o Marco Civil da Internet, estava na discussão, estava na câmera... No YouTube, todo o pessoal que mexia com a internet estava falando... exageraram, né, o caso. Falaram que a liberdade da internet ia acabar, que o Brasil ia acabar com aquilo, que eles queriam fazer abaixo-assinado para impedir. Um monte de fake news, assim, né? O pessoal ficou meio desesperado, inclusive. Mas não foi o que aconteceu. Eu não percebi nenhuma mudança na internet na questão de liberdade de expressão, né? Aí a segurança no papel aumentou, mas só no papel. Porque não existe essa fiscalização tão bem feita também, né? Sim. Até porque a inteligência do Brasil não é muito inteligente. Mas e tocando ainda nessa linha de raciocínio sobre o uso de dados para publicidade, o que vocês têm a falar sobre isso? Esse é o maior caso de
de problemas com privacidade que tem, né? A questão da publicidade. Porque, por exemplo... Porque aí a empresa, no caso, já sabe, ela sabe no que você tem navegado, no que você tem buscado, e ela está utilizando isso, né? E vai além disso, porque em 2016 o WhatsApp, ele alterou, né? Renovou o contrato de privacidade deles lá, né? Aquele contrato que tu dá o ok, li, aceito com os termos, né? Sim. Que tem todo o programa e ninguém nunca lê. Então, ele alterou isso daí em 2016 para conectar com o Facebook, né? Que foi quando o Facebook comprou o WhatsApp. Então, ele usa as tuas conversas no WhatsApp para te vender coisas no Facebook. Então, o programa, ele vê as suas conversas no WhatsApp. Espertinhos. Ele vê a tua conversa no WhatsApp e procura por palavras-chave, entendeu? Vamos supor que uma empresa de computador tá lá. E aí tu digita, tô pensando em comprar um computador novo. Aí o programa, o software do Facebook já detecta aquele lá, computador novo. E já envia pra ti propagandas de pessoas que estão pagando o Facebook pra isso, né? Empresa de computador. Então, o que tu fala no WhatsApp também é monitorado. Por robôs, né? Não por pessoas. Então não tem ninguém lendo as tuas mensagens Nossa. ativamente, né? Você acha que quando se trata de privacidade, então essa é o principal ponto, a questão das publicidades no anúncio? Não, esse é o principal ponto de conversa, né? Mas não é o principal ponto. É que assim, a privacidade é realmente violada se nenhum ser humano leu a mensagem? Essa é a pergunta, entendeu? É uma questão muito mais filosófica do que legislativa. Por exemplo, tu recebeu a propaganda do computador porque você falou numa mensagem pessoal que você não queria que ninguém lesse, que você queria um computador novo. Mas é invasão de privacidade se nenhum ser humano sabe disso, se ninguém leu. Entendeu? Tu é só mais um número no número de visualizações daquela propaganda, por exemplo. Entendeu? E ninguém vai saber o contexto da conversa, nem nada do gênero. Aí já ameniza a situação, né? Saber que não tem uma pessoa vendo, mas sim uma inteligência, podemos chamar de inteligência artificial nesse caso, né? Não, eu acho que é mais um programa de reconhecimento. Programa de reconhecimento, não chega a ser inteligência artificial, não. Mas enfim, saber que uma pessoa não está vendo, ameniza, suaviza a situação. É uma questão muito pessoal, né? A minha opinião é o seguinte, não importa, entendeu? Tipo, não tem nenhuma... Até porque é muita gente, cara. Como eu falei, é muita gente fazendo muita coisa na internet. É inviável para qualquer empresa ou governo ficar fuçando todo mundo, entendeu? Então eu não tenho a menor preocupação em relação a isso. Se eu fosse um criminoso, eu teria, né? Mas não é o caso, graças a Deus. Mas assim, e também eu acredito que o uso dos dados encontra, digamos, o lugar hoje na sociedade, porque veja bem as nossas mídias sociais. Você posta a localização onde você está. A gente está constantemente conectado, né? Constantemente. A partir do momento em que as redes móveis começou a ser mais utilizada com mais frequência, assim, por exemplo, a partir do ano passado, o uso de 4G subiu 40% em relação a 2016. Esse ano vai subir ainda mais. Ou seja, a gente está constantemente conectado, acessando a internet e tudo mais. Então, assim, eu acho que eu não me preocupo muito com isso. É uma realidade, né? Eu parto dessa opinião do Vinícius também. Porque assim, propaganda tu vai receber de qualquer jeito. Se a propaganda é mais direcionada a mim ou não, pra mim é inclusive mais conveniente. Eu prefiro receber propaganda de restaurantes que estão perto da minha casa do que receber propaganda de um restaurante no outro lado da cidade. Ou de outro estado, entendeu? Mas é minha opinião pessoal. Eu entendo perfeitamente quem se sente incomodado, porque... de certa forma é uma invasão, né? Ainda que não por um ser humano, entendeu? É que assim, eu acho que tem limite, né? Tudo tem um limite. Por exemplo, aquele caso que a gente citou em mais de 5 GorpaCasts, eu acho, que chegou na caixa de correio da pessoa. Então, eu acho isso diferente. Não, a questão daquele lá é que ele tava informando terceiros de coisas que a pessoa queria manter segredo. Por exemplo, ninguém no mercado sabia que aquela mulher tava grávida. Provavelmente ninguém no mercado nem se tocou disso, ser humano. É um processo automático. Como assim, Vinícius? Por exemplo, vamos supor que estão enviando propaganda pra ti, né? Mas aí, por causa de alguma atitude que o programa tomou, outras pessoas, seres humanos, sabem de algo que você não queria que eles soubessem. Aí a invasão de privacidade é um problema. Porque outras pessoas estariam aprendendo. Naquele caso, a mulher queria fazer uma surpresa pro marido. E o marido descobriu que ela estava grávida por causa do programa do supermercado. Então, aí a invasão de privacidade é coisa séria. Porque ela não recebeu no navegador quando ela estava mexendo e só ela viu, entendeu? O marido dela ficou sabendo, né? No correio. Então, qualquer um pode ver aquilo lá, entendeu? Vai que ela queria esconder por qualquer razão, independente, porque é a escolha dela esconder ou não, né? No começo. Então, e aí todo mundo descobre porque o mercado resolveu mandar propaganda de fralda para ela. Esse é um exemplo de coisas ruins que podem acontecer mesmo que só programas olhem. Porque as ações que os programas vão tomar podem informar pessoas, seres humanos, de coisas que você talvez quisesse manter escondido.
E essa é a discussão, esse é o grande problema. Então, tipo, você não é contra a partir do momento que... Fica só pra você. É, que fica pra você. Porque você tá sendo... Mas a partir do momento que envolve um terceiro, então, já fica mais complicado a Sim, situação. porque pode constranger a pessoa, né? Poxa vida, pra ficar chateada, né? Nem ela sabia. Uhum. Nem ela sabia e o marido ficou sabendo. Sim. Poderia ser a mãe, poderia ser o pai. Tem N questões aí, né, para serem discutidas. Mas, por exemplo, tem um lado positivo, que eu também penso dessa forma. Porque você recebeu uma publicidade de um produto, é um benefício. Um lado positivo, por exemplo, eu preciso... Propaganda, na verdade, é sempre chato, na minha opinião. Mas se for pra receber, que seja de algo que se aplique a mim, né? Por exemplo, eu quero uma máquina de lavar roupa com secadora de roupa. Eu ia gostar de receber uma máquina mais barata dentro da cidade onde eu moro, o lugar onde ela tá mais barato. Isso é uma vantagem, né? Eu considero. Você ia ter que comprar de qualquer maneira, entendeu? É. E você não tem como... E você não pode dizer que isso é a causa de propagandas te bombardeando, porque propaganda te bombardeando é chato, entendeu? Mas isso é uma questão além de invasão de privacidade. Eles vão te mandar de um jeito ou de outro. A questão deles saberem usar os teus dados só muda qual propaganda você vai receber. E eu prefiro receber propaganda de promoção de jogos, de videogame, do que receber propaganda de camiseta da seleção. Porra, eu não gosto de futebol. Mas, e tem outra questão também que é importante a gente falar. O WhatsApp já se envolveu alguns episódios, né? Que ele não... a polícia pediu informações e ele não cedeu, né? E o WhatsApp é bem diferente de redes sociais. Porque redes sociais é em sua natureza pública. É rede social. A ideia é você publicar para que outras pessoas vejam. Sim. O WhatsApp é única e exclusivamente para conversar. Então, só a pessoa com quem você está falando, ou o grupo, você quer que saiba, né? No caso. E aí a questão, polícia, ela deve ter acesso... Quando está investigando um assassinato. Eu acho que... Ou um esquema de corrupção. Daí o WhatsApp pode ceder a informação. Eu acho que é o mesmo esquema. Mas repare a diferença, essa linha. Porque, por exemplo, para a empresa fazer publicidade, ela libera para o Facebook. Mas para a polícia exercer o trabalho, o papel, tá entendendo? Tô só jogando isso aqui para vocês pensarem. Não, sim. Ela não libera. Aí a polícia tem que ir lá, tem Esses que dois fazer uma casos, na pressão. verdade, são naturalmente diferentes, né? Porque um é dados do Facebook, que são públicos, e o outro é o do WhatsApp, que é Mas uma é coisa utilizado a mensagem do WhatsApp, que seria privado. Exato. Eles usam, mas nenhum ser humano lê. Essa aqui é a diferença. Sim. Ah, tá. Entendeu? E assim, eu acho que é válido a polícia sim ter acesso. Porém, da mesma forma que ela tem acesso à casa de um indivíduo, que é com mandato, né? Sim. A polícia não pode entrar em qualquer casa que ela achar só porque talvez desconfie que o cara cometeu um crime. Muito bem lembrado. Entendeu? Tem que ser uma certa quantia de evidências para justificar essa invasão de privacidade. O porquê fazer isso, né? O porquê. Então teria que ter essa questão do mandato. Mas aí teria que ter uma legislação. E a legislação varia de país para país. Enquanto o WhatsApp é universal, entendeu? Então ele teria que funcionar diferente para cada país. E isso é inviável economicamente, inclusive para a empresa. Uma dúvida que eu fiquei agora com essa conversa do WhatsApp é, por exemplo, um assunto hipotético que o Rafael falou ali do um assassinato, por exemplo. Se a polícia solicitar para o WhatsApp, eu quero as conversas dessa pessoa aqui. O WhatsApp, como fica a pessoa que está nessa conversa, por exemplo, o assassino no caso? Ele tem que chegar alguma autorização para ele ou algo assim para a pessoa? Nesse caso, eu acho que não. Na verdade, a gente não pode, eu não posso falar juridicamente. É questão de opinião, né? É que assim, vamos supor que se o policial tem um mandato, ele não precisa da permissão do sujeito, entendeu? Mas o que pode fazer? O que pode fazer é pedir aí, posso entrar na sua casa e investigar? Sem mandato. E pedir, né? Pedir, não ameaçar, nada assim, só pedir. E se o sujeito quiser se livrar dessa investigação porque ele não é culpado, ele pode, entra, entendeu? Não tem nada a esconder, por exemplo. Tu pode escolher de boa vontade e mostrar as conversas, entendeu? Isso seria uma opção. Mas agora, o Facebook liberar... Agora, vamos supor que tem essa legislação de que com permissão e evidências eles podem fuçar sem tu saber. Aí não precisaria pedir a tua permissão, eles já têm um mandato, entendeu? Mas nesse caso que o Leon falou, por exemplo, tem a quebra do sigilo telefônico. Então já dá pra gente ter uma base aí, porque quando a pessoa está sendo investigada, é quebrar o sigilo telefônico dela. Por ordem do juiz, é liberado, entendeu? Aí, ordem judicial, e é quebrado o sigilo. Então, o WhatsApp também, mesmo que seria o mesmo esquema. Mesmo que o investigado não queira. Mesmo que ele não permita, por quê? Porque está sendo investigado, né? O criminoso nunca permite ser preso, entendeu? Nunca se permite ser preso. Investigado. Nunca se permite ser investigado nele, entendeu? Mas, enfim...
tem que ter evidências. E essa é uma questão complicada, né? É uma questão jurídica que tem que ser vista no Brasil. E já é num certo andamento da investigação que já necessita disso, né? Sim, e aí o Brasil tem que evoluir muito na hora de fazer as leis e de aplicá-las, né? Sim, com certeza. Mas tudo que for para ajudar, auxiliar na investigação, acho que é válido. Sim. Gente, vamos encerrando por aqui, então? Vamos ficando por aqui. Encerrando, o tempo tá curto, né? Gente, forte abraço pra vocês, foi bacana esse GorpaCast, até mais. Valeu, galera. Até a próxima, Leon Gomes aqui, desligando. Valeu, pessoal, acompanhe nossa página no Facebook, nosso canal no YouTube, nos deem sugestões de pauta, elogios, críticas e nos vemos na próxima semana.